atribuição de vocês, tá bom? Então, drenagem urbana. Nós falamos sobre drenagem na última aula, e sobre drenagem é a mesma definição, tá? Nós temos que conduzir as águas de forma que elas não causem nenhum tipo de transtorno, de dano ou risco à vida, tá? Só que aqui nós estamos falando de volumes muito maiores, muito mais pronunciados, certo? Então, sendo assim, o que que vai acontecer? Você você tem uma responsabilidade maior, porque a drenagem aqui não vai causar apenas uma goteira, né? Se você não drenar corretamente. Se você não drenar corretamente um meio urbano, um bairro, por exemplo, você pode causar os transtornos que nós vimos aqui toda vez que chove, em Juazeiro, no Crato, não é isso? Por falta de equipamentos de drenagem, tá? Tá todo mundo vendo a tela? Sim. Cachorro, é, Ingrid? Cachorro. Beleza, vamos lá então. Ó, sistemas de drenagem, por definição, tá? Deve ser entendido como o conjunto da infraestrutura existente em uma cidade para realizar a coleta, aí são três aspectos, tá? Coleta, transporte e lançamento final. Não tem tratamento, tá bom? Então, drenagem urbana, ela não precisa ser tratada, a água não tem que ser tratada da drenagem urbana. Ela só deve ser encaminhada para um determinado local. Na grande maioria das vezes, esse local para onde se destinam as águas drenadas da chuva são locais onde elas já se destinavam antes, tudo bem? Então, tenta imaginar o seguinte: uma cidade, antes de ser uma cidade efetivamente, ela foi uma fazenda, ela foi um vilarejo, e antes disso ela foi uma terra completamente virgem, certo? Nessa terra virgem, quando chovia, maior parte da água que caía no solo infiltrava, porque não tinha impermeabilização, correto? Quando eu passo a impermeabilizar, essa água começa a escorrer um pouco mais, mas tem uma coisa que não muda. Essa água sempre vai escoar seguindo o relevo da região. Vocês concordam? O homem pode até mudar um pouco o relevo da cidade. Ele pode mudar a elevação de uma rua, pode nivelar um setor de um bairro. Ele pode fazer essas intervenções. Mas o relevo de uma cidade não muda. Então, os cursos d'água existentes antes da urbanização geralmente se mantêm após a urbanização, tá? Lembra que eu abri aqui o mapa e mostrei para vocês quais eram as macrodrenagens do Crato e do Juazeiro, não foi? Então, por foto de satélite sem qualidade, que é o Google Earth, eu consigo visualizar os cursos d'água através daquela saturação verde, não é isso? Os cursos d'água da drenagem urbana. Infelizmente, o esgoto ele é destinado nessas galerias, nessas tubulações que são destinadas à drenagem. O esgoto ele é, às vezes, muitas vezes, o bairro que não tem coleta de esgoto acabam jogando esgoto nesses sistemas de drenagem. Então, quando você vai num bairro que não tem coleta de esgoto e você visualiza aquela água escoando no pé da calçada, né, aquela água cinza, esgoto, aquilo dali está indo para um local que não vai ter tratamento. Está indo para uma destinação que é para o sistema, era para o sistema de drenagem da chuva, que não possui tratamento para ser desaguada em um curso hídrico. Ou seja, aquele esgoto ali está indo diretamente para o meio ambiente. Ou seja, uma agressão, um crime ambiental. Literalmente é um crime ambiental. Por que é que não é tão visto? Por que é que não é tão reclamado? Por que é que não é tão absurdo? Porque quem faz as leis são os próprios, vamos dizer assim, que estão causando descaso, que estão tendo descaso, né? A gente já conversou sobre algumas coisas ao longo dessa disciplina, inclusive são conversas muito maduras para arquitetos, urbanistas e engenheiros, são conversas muito maduras que levam a um entendimento diferente da sociedade, né? E nós visualizamos o quê?
que, infelizmente, nossos, entre aspas, gestores, tem que botar entre aspas, porque gestor mesmo não é não. Nossos gestores, né, de qualquer cidade, você pode me apontar uma cidade que provavelmente ela está nesse mesmo percurso. Não investe em infraestrutura que está dentro dos requisitos da Organização Mundial da Saúde para o Desenvolvimento Humano, que nós estudamos que salubridade, né, está envolvida ali em toda a questão de prevenção de doenças, de desenvolvimento humano e tudo mais, que são fornecimento de água potável, coleta de lixo, coleta e destinação, tratamento de esgoto, drenagem urbana, e qual era o outro? Falta um. Água, lixo, coleta e tratamento de esgoto e drenagem. Ventilação. Não, falta um, são cinco. São cinco critérios que tem no artigo de desenvolvimento das cidades. Mas eu vou lembrar e coloco em algum lugar no grupo. Mas os principais são esses, né? Você tem que ter água, você tem que ter coleta de esgoto, tratamento, óbvio. Você tem que ter a coleta de lixo, você tem que ter a drenagem urbana, e esses requisitos já vão lhe garantir também uma prevenção a doenças. Se você parar para observar, as doenças, elas são, vamos dizer assim, transmitidas por mosquitos, são transmitidas por roedores, por insetos, etc. E estes utilizam o lixo, utilizam o esgoto como fonte de alimento, não é? Lixo e esgoto. E a água da chuva também, mesma coisa, né? A leishmaniose, por exemplo, é uma das doenças que pode ser, vamos dizer assim, muito aumentadas, muito proliferadas devido à falta de drenagem, né? Você vê, por exemplo, uma cidade que está chovendo e as pessoas passando com a água, né, na canela, é erradíssimo, gente. Isso ali é um perigo, isso ali, tanto um perigo físico, para você cair num buraco que você não está vendo, como também um perigo de pegar doença, né? Você acha que não tem fezes nessas águas que escoam superficialmente? Né? Se o esgoto é a céu aberto, o que, é que vocês acham que a água da chuva está levando? Né? Então, é um quesito muito importante que os gestores, entre aspas, não, deveriam se importar. Mas, infelizmente, boa parte desses itens, eles são subterrâneos, causam transtornos na sua execução e, infelizmente, não vende, não ganha votos, não é isso? Não é bom para tirar foto. Então, infelizmente, não, cidades de pequeno porte, que tem ainda aquela velha política, não costumam dar importância devida, a importância que deveria para o sistema de drenagem e tratamento e coleta de esgoto. Então, ó, você tem que levar essa água para a sua destinação final. E a sua destinação final, qual é? Pessoal, tem várias, tá? Pode ser um lago, pode ser uma lagoa, pode ser um rio, pode ser um riacho. Então, qualquer equipamento urbano de drenagem, nós chamamos de macrodrenagem da cidade, ela é muito importante para receber as águas das chuvas, ok? Essa água da chuva ela tem que escoar para algum local. Então, por exemplo, o Crato. O Crato tem várias nascentes, né? Então, além da coleta da chuva, você tem que encaminhar os riachos, né, que passam por ali. Você tem também a drenagem da chuva, e quando elas se unem, elas se tornam, né, vamos dizer assim, o Rio Grangeiro, ali no começo da cidade, e depois lá no final dão origem ao Rio Salgado, que vem até Juazeiro, né? Em Juazeiro, a drenagem de parte da cidade vai direto para o Riacho do Salgado, e parte dele passa pelo Parque Timbaúbas, né, toda a bacia do Timbaúbas, e lá na frente se encontra também com o Rio Salgado, tá? E não tem a Cachoeira de Missão Velha? Parte daquela água vem daqui, tá? Então, não oriento vocês a tomar banho lá. Bom, drenagem urbana é constituído por uma série de medidas que visam minimizar os riscos
a que estão expostas as populações, diminuindo o prejuízo causado pelas inundações e possibilitando o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e ambientalmente sustentável. Pessoal, quantos terrenos na cidade deixam de ser utilizados para um determinado fim porque eles ficam em regiões alagadas, né? Em regiões que não dá para você construir. Então, eu não sei se vocês conhecem muito bem, não sei se todos aqui são de Juazeiro, mas ali no Franciscano, não, no Salesiano, perto daquela baixa da Padre Cícero, onde tem um posto de gasolina, pronto. Perto daquela baixa ali, tem uma rua do outro lado, indo em direção a São Pedro, tem uma rua, duas ruas, que eu esqueci agora o nome, mas elas continuam aquela baixa. Aquela baixa ali é uma baixa de drenagem, né? Recebe água ali da parte do centro para encaminhar para o Riacho Salgado. E tem uma parte da rua, dessas ruas que ficam lateralmente, que uma faixazinha assim de uns 30 metros que não tem nenhuma edificação. Não tem nenhuma edificação. É como se fosse uma rua que não é rua, porque nunca foi feita a drenagem, né? Santa Clara, Manoel, eu não sei muito bem de nome, não, sabe? O nome da rua, ruas secundárias. E lá tem uma galeria de drenagem que recebe um volume considerável de água que vem ali daquele bairro, eu não sei se ali já é centro, que vem daquele bairro ali e desce cortando caminho. Algumas casas foram construídas mais em cima. Nessa rua Santa Clara, né, não tem casa, tem uma faixazinha vazia de uns 30 metros, que é até perto de uma UPA, se eu não me engano, é uma UPA, uma escola, não lembro, e não passa nenhum tipo, não é edificado nada, e tem casas ali que são construídas em cima de bueiros, ou seja, você está na sua casa, tem bueiros passando por debaixo da sua casa para escoamento da água. Então veja que é uma falta de planejamento e de respeito às macrodrenagens, tá? Isso ocorre, a gente vê isso sendo aplicado muito em loteamentos. Loteamento que geralmente é feito por topógrafo, tá? Se tiver algum topógrafo que tanto faz, realmente vocês fazem projeto urbanístico sem ter nenhum tipo de conhecimento sobre esse tipo de coisa. Assim, tem o conhecimento, mas às vezes fecha os olhos. E o pior, tem arquiteto que assina, né? Tem urbanista que assina esses projetos sem ter feito nada, sem ter feito estudo, sem nada. Então, não sejam esse tipo de profissional, tá? Aí, em loteamentos, o que é que acontece? Tome lote, né? Eu quero lote, eu quero lote, eu quero lote. Por quê? Porque lote é o que vende. Então, tome lote, você só respeita mesmo as exigências mínimas ali de metragem, de porcentagem de metro quadrado, né? Que a prefeitura exige. E onde é que você bota as áreas institucionais? Você não é besta, né? Onde é que você coloca essas áreas institucionais? Nas baixas, né? Nos locais onde você provavelmente vai ter alagamento. Quando tiver tudo impermeabilizado, vai ter alagamento lá. Então você coloca lá. Então, nessa rua que eu estou falando, Santa Clara, é uma UPA lá embaixo. É uma UPA, eu não lembro direito, tá? Um equipamento municipal que direto, assim, eu acho que já foram uns 3 invernos que eu ouço falar que lá alagou, que alagou por causa de chuva pesada. Então, olha só a que ponto chegamos de falta de planejamento, né? Uma faixa de área urbana, que é cara, porque ali o metro quadrado não é barato, completamente inutilizado devido à ausência de equipamentos de drenagem, né? E por ausência muitas vezes, por respeito às faixas de drenagem, de macrodrenagem da cidade. Então, o que é que você precisa para lotear um determinado espaço? Estudar ele. Quais são as regiões que naturalmente necessitam de espaço para passagem de água, né? Então, é muito, vamos dizer assim, feito de qualquer jeito. E a nossa função, corpo técnico, né? Cidadãos que estamos nos formando, que já nos formamos em área técnica, nós temos uma função social de atuar eliminando esse tipo de problema, observando, divulgando as problemáticas da cidade, tá?
Porque hoje em dia é assim, é um estopim, né? Todo mundo é especialista com um Instagram na mão, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa filmou uma, uma intervenção, vamos dizer assim, uma obra, né? Uma intervenção, filmou uma obra e um vizinho e começou a dizer assim, olha, tá fazendo sem fazer nenhum tipo de alvará, coisa na prefeitura, não sei o quê. Realmente, aí um vizinho, né, preocupado ali com o imóvel dele, me chamou para verificar isso. Então, ele, vamos dizer assim, ele me contratou para verificar as coisas na prefeitura, ver se estava tudo certo com a obra do vizinho. Ou seja, me contratou para verificar a parte técnica, se estava respeitando recursos, tudo mais, tudo mais. Eu não vou analisar o projeto, eu vou analisar se as documentações estão todas ok lá na prefeitura. Fiz uma consulta, estava tudo ok, só não tem botado a placa. Então, a pessoa, às vezes, com WhatsApp, né? Com WhatsApp não, com o Instagram, filma ali, faz aquela mídia, né? Se promove muitas vezes, diz que está errado, não sei o que, não sei o que. Muito jornalista faz isso também, infelizmente. E aí, vamos dizer assim, faz uma acusação sem base. Não é esse tipo de acusação que eu estou orientando vocês a fazer. Eu estou orientando vocês a serem críticos, tá? Então, frente, com base num conhecimento que vocês adquiriram aqui, ao longo desses 5 anos, vocês têm conhecimento pra caramba. Com base nesse conhecimento, você faz uma denúncia, faça uma denúncia na prefeitura, faça um vídeo explicando como deveria ser, por que está errado. Então, você demonstra que existe sim corpo técnico nessa cidade. Então, você mostra para as pessoas que elas têm, sim, onde procurar informações técnicas baseadas em conhecimento técnico, tá? Foi o caso, por exemplo, certa vez, na gestão passada, né, alguns alunos aqui da faculdade fizeram críticas ao projeto novo da praça, né? É atuação, tá atuando, certo? Gosto, cada um tem o seu, ok. Mas foi questionado, na verdade, não foi o projeto em si. Foi que nunca, até então, a população tinha sido consultada. O que é que você quer numa praça? Né? Foi feito um estudo. Não tem um programa de necessidades que geralmente a gente já recebe mastigadinho? O questionamento que foi feito foi: por que que não foi feito aí um programa de necessidades para essa praça? Por que que não foi consultado para as pessoas o que é que elas gostavam? Tinha um teatro na praça, não sei se vocês lembram. Um mini teatrozinho que muitas pessoas se apresentavam lá. Aquilo era bacana, retiraram, agora tem que ser montado. Então, alguns alunos fizeram esses questionamentos, e isso é muito bacana, está participando, está atuando socialmente, vamos dizer assim. Na sociedade você está atuando, né? Sendo crítico. Então, eu indico vocês a serem isso, tá? Então, questione, cadê o sistema de drenagem da cidade? Por que é que não tem coleta de esgoto em todos os bairros? Quando for fazer uma pergunta, né? É chato, em época de política, as perguntas são as perguntas são engessadas e as respostas são mais padrão possível, né? E quais são suas propostas para a segurança? Quais são suas propostas para a saúde? Isso não é pergunta de gente, não. Você pergunta assim, tecnicamente. Seu prefeito, durante anos o bairro tal vem sofrendo com alagamentos devido à ausência de equipamentos de drenagem urbana. Foi o exemplo no ano tal, no ano tal, no ano tal, no ano tal. Ao longo de tantas gestões, nenhum gestor fez intervenções relacionadas à drenagem urbana na cidade. As únicas obras que foram feitas foram bueiros que não resolvem o problema macro da drenagem. Pronto, é uma pergunta bem mais embasada. E demanda uma resposta mais técnica. Se ele não responde tecnicamente, quais são suas propostas para a drenagem urbana a longo prazo? Ponto. Né? Então você tem perguntas mais efetivas, perguntas mais reais, perguntas mais, vamos dizer assim, com embasamento, não aquelas perguntas fake. Né? Então a gente tem que ser mais crítico. E é o corpo técnico que faz a crítica. Então, um médico vai perguntar sobre saúde.
O arquiteto pergunta ali sobre infraestrutura urbana, tá? Então faz parte aí do, da sua contribuição como arquiteto urbanista para a sociedade. Então aqui nós vamos falando um pouco sobre micro e macro, né? Olha só, a microdrenagem urbana é definida pelo sistema de condutos pluviais em nível de loteamento ou de rede primária urbana. De maneira sintética, podemos afirmar que o sistema de microdrenagem é o primeiro a entrar em contato com as águas da chuva após elas entrar em contato com o solo. Então, assim, choveu, a água bateu no solo, no asfalto, por exemplo, e qual é o primeiro equipamento de drenagem que ele vai entrar em contato? A sarjeta, né? A sarjeta já é uma calha, um tipo de calha. Então, eu já tenho ali um equipamento de drenagem, ok? Então, microdrenagem é aquela drenagem que ocorre em um relevo no bairro, por exemplo. Vamos falar do bairro, um relevo no bairro, tá? E macro seria o quê? É aquela drenagem que recebe de vários bairros. Então, resumidamente, é isso, tá? Então, a microdrenagem é a drenagem de uma rua, de um bairro, tá? Então, depende do relevo, do local. E a macrodrenagem é uma coisa mais ampla, diz respeito à cidade inteira, ou então de parte muito grande da cidade, pega vários bairros, que a vazão é muito grande e você tem que respeitar aquele espaço. Geralmente, macrodrenagens elas se tornam, né, devido à sua importância, se tornam áreas de proteção permanente, APP, tá bom? É para ninguém construir naquela faixa. Por quê? Porque se alguém construir naquela faixa, vai obstruir a passagem de água e alagar outros locais. Então, a influência de você construir em uma faixa de área de proteção é que você causa alagamentos, certo? Então, ó, já a macrodrenagem, ela é composta pelos dispositivos responsáveis pelo escoamento final das águas pluviais provenientes dos sistemas de microdrenagem urbana, ok? É constituída pelos principais talvergues, fundos de vales, cursos d'água, independente da execução de obras específicas e tampouco da localização de extensas áreas urbanizadas, tá? Por ser escoadouro natural. Então, o que é talvergue, fundo de vale, curso d'água? Não precisa ser um canal, não precisa ser uma tubulação, não precisa ser uma galeria. A macrodrenagem ela é simplesmente o terreno natural por onde a água vai escoar. Como eu falei agora para vocês, o riacho, o córrego ali do Timbaúbas, né? Não tem canal nenhum. É tudo no solo, no mato ali, né? Aquele pântano. E aquilo ali é uma macrodrenagem. Muito importante para a cidade, diga-se de passagem, né? Então, a macrodrenagem não precisa ser igual ao crato, um canal que tem placas de concreto, né, para fazer a condução, não, tá bom? E quando você ouvir alguém falar urbanização do canal do crato, vá estudar, vá ser crítico, porque geralmente esse negócio de urbanização é só para gastar dinheiro, não, não é feito um estudo, vamos dizer assim, e se for feito, é desconsiderado pela política. Não é feito um estudo muito aprofundado, né, da questão de vazão, de escoamento, para realmente eliminar problemas de, de alagamentos. Então, esse negócio de urbanização é uma palavra bonita, é bom para as pessoas, mas você tem que ter cuidado para que essa urbanização também seja interessante do ponto de vista técnico. Você não pode sufocar a passagem da água, porque senão vai ter uma chuva de retorno grande, tudo aquilo que você chamou de urbanização vai ficar alagado, vai causar estragos e, mais uma vez, vai gastar dinheiro com obra. Então, cada obra que é gasta com dinheiro público, gente, é mais imposto que você paga, né? Então, você tem que ir entendendo isso daí. Você tem que começar a entender que, ó, faz uma obra de uma vez, para que você está fazendo um monte de vez? Quantas vezes já trocaram o canteiro central dessa cidade, das avenidas principais dessa cidade? Nossa, eu já perdi foi a conta, né? Tem hora que é a CEINFRA, tem hora que é o Demutran que toma de conta da obra. Aí você já viu, né? A cidade hoje está toda zebrada.
amarelo e preto todinha. Urbanização zero, né? Calçada não tem, mas gelo baiano, como o povo chama aquele negócio, gelo baiano, cor preta e amarela, menina, só que tem, né? Então, não era para ser. Eu sei que é uma via para veículos, né? Mas o canteiro central, não sei se vocês lembram, o canteiro central já teve árvore, calçada, era um negocinho mais bonitinho, que vez ou outra pintava de branco, não era aquela coisa de cidade grande, bonita, mas pelo menos tinha uma calçada, não era aquele zebra com um monte de tachão, né? Então, a gente tem que pensar direito nessas intervenções, ficar fazendo intervenção direta, só gastando dinheiro, né? Bom, esse aqui é um projeto base, né, básicozinho de um sistema de drenagem, tá bom? Vocês estão vendo aí que isso são as ruas, tá certo? São as ruas. E tem essas caixinhas, essas linhas aqui no canto, ó. Essas linhazinhas que estão cortando aqui, ó, são do levantamento topográfico, ok? São as cotas. E por que que essas cotas, né? Esse levantamento topográfico daqui? Porque, pessoal, drenagem urbana são condutos, são constituídos por condutos livres ou forçados. O que é que vocês acham? Drenagem urbana. São condutos livres ou forçados? Forçado? Foi uma pergunta? É porque eu fiquei em dúvida, professor. Não, porque é o seguinte, o que é um conduto forçado? Né? Quando a pressão interna do tubo é maior ou menor do que a atmosférica, É, então não importa qual é a declividade, não importa se o tubo está apontando para cima ou para baixo, a água vai sempre para o sentido em que tiver diferencial de pressão. Não é o caso da drenagem. Por quê? Porque a drenagem ela não precisa do relevo, eu venho falando aqui do relevo. Então, se tem o relevo em questão, significa que eu preciso ter queda d'água, não é isso? Preciso ter declividade. Se não tiver declividade, não vai ter escoamento. Então, qual dos dois condutos, livres ou forçados, necessitam de declividade para funcionar? Digam, conduto livre. o livre. Isso. Então, o conduto livre, ele tem ar na tubulação e a pressão dentro dele é a mesma da atmosférica. E o que é que faz a água se movimentar dentro da tubulação? A declividade. Ou seja, tem que ter queda, né, para poder ter o escoamento. Então é isso que essa imagem mostra aqui, ó, esse projetinho. A drenagem urbana, ela está, as setinhas aqui, ó, estão apontando para onde a topografia está indicando a descida, tá bom? Então, a partir da topografia, você faz um projeto de drenagem para saber onde a água deve ser coletada e para onde ela deve ser encaminhada, tá bom? Então, aqui você vê uns quadradinhos que estão perto das calçadas, né? Isso aqui são as ruas, ó. E aqui é o limite da calçada do quarteirão. Então, vocês vejam que aqui tem um zoom maior. Vocês vejam que as caixinhas, né, elas estão próximas à calçada. Pode ser em cima da calçada, pode ser na frente da calçada, não tem problema. Ela tem que estar aqui e ter uma abertura para poder receber a água. Então, choveu aqui no asfalto. Quem é que faz a coleta dessa água? São essas caixinhas. Essas caixinhas são chamadas de boca de lobo, tá bom? BL, ó. Essas bocas de lobo vão encaminhar essa água que entra nelas para dentro de uma tubulação que passa embaixo da rua, tá bom? Então, se a gente for aqui, por exemplo, fazer um posicionamento em todas as ruas, vamos dizer que todas as ruas de Juazeiro tivessem sistema de drenagem. Se todas elas tivessem sistema de drenagem, aqui seria meio que uma calçada, aqui também uma calçada. Aqui seria uma rua, certo? A tubulação ela está passando aqui, ó. Ela é uma tubulação grande, né? Geralmente não inferior a 60 centímetros. Está passando no meio. Aí de um lado
passa um tubo menorzinho e do outro lado um tubo menor ainda. Então, o que que é isso aqui? É a base da infraestrutura embaixo da rua de uma cidade. É drenagem no meio, esgoto de um dos lados, né, próximo ali mais ou menos 1 metro da calçada, 1 metro, 1 metro e meio, e do outro lado a água. Então, quais são as três instalações que tem subterrânea na rua? Padrão no Brasil, né? Quando tem. É a água, o esgoto e a drenagem. Beleza? Muito bem. Então, essas tubulações passam no meio da rua. E aí a boca de lobo encaminha essa água para um posto de visita, né, que é o PV, ou uma caixa de ligação. Geralmente, para economizar os projetos, a gente sempre bota uma boca de lobo ligada diretamente no PV, tá? Só não fazemos isso quando a via, né, essa avenida, ela é muito, muito, muito larga. Tipo, tem 5 faixas, 6 faixas, por aí. Mas isso é só em cidade grande, né? Então, geralmente, a boca de lobo ela encaminha diretamente para o PV, parecido com essa daqui, ó. Boca de lobo encaminha direto para o PV. E nesse caso aqui, ó, a do outro lado da rua está encaminhando para ela, ela recebe de todas, né, da água que está chegando aqui e encaminha para o PV. A partir daqui desse PV, ó, vocês estão vendo a setinha? A água vai descendo a topografia até chegar num curso hídrico. A água sempre vai procurar o lugar mais baixo, tá? Então é só você observar isso que que você vai entender para onde as águas vão ser destinadas. Então, por exemplo, na cidade em que vocês estão, no bairro em que vocês estão, para onde a água vai cair? Para o local mais baixo. E geralmente no local mais baixo você tem um curso hídrico. Pode ser um lago, lagoa, rio, riacho, não importa. É um local mais baixo para onde as águas do seu bairro vão ser encaminhadas pela gravidade, porque as ruas têm declividade e essa água vai chegar até lá, tá bom? Então, os componentes de um sistema de drenagem. Daqui a pouco tem umas fotos, né, e ilustrações que é para a gente fixar bem. Mas, ó, os componentes, pessoal. Quais são os componentes de uma drenagem urbana? Sarjeta barra meio-fio, a gente chama de sarjeta, aquela calha que fica, que meio que é formada no encontro do meio-fio com a sarjeta, certo? Então, fica uma calhazinha ali, e essa calhazinha a água vai escoando por ela até chegar em um buraco. Esse buraco, essa abertura desse buraco, geralmente fica na esquina, e esses buracos servem para quê? Aqui, ó. Os buracos servem para receber a água dentro da boca de lobo, né? Isso é a abertura da boca de lobo. E elas são colocadas dentro dessa caixa, e essa caixa está interligada com tubos, e esses tubos vão encaminhar para dentro do sistema dos PVs e das outras tubulações, certo? Então, o nome desses elementos: sarjeta meio-fio, boca de lobo, que eu acho que já está dando para vocês entenderem, né? Que é aquela caixa que tem na esquina, que vocês provavelmente veem em vários locais, algumas com a abertura correta e outras com a abertura, vamos dizer assim, umas bocas gigantescas. Ali na Ailton Gomes, por exemplo, perto de uma escola que foi até reformada recentemente, né, uma pracinha que tem lá, tem uma boca de lobo na esquina. Gente, aquilo ali, eu, que sou gigante, eu entro lá com facilidade dentro daquela boca de lobo. Não tem mais meio-fio, Professor, é só a tampa, né? A abertura gigantesca ali pode causar um acidente muito fácil, um descaso. Oi, Thaís. o nome da escola é Criativa? Não lembro o nome da escola, não. É uma escola pública, né, municipal, Ah, eu que sei. fica na Ailton Gomes, aí tem uma praça, uma lombada e a escola. Aí logo depois da escola já tem essa boca de lobo gigantesca, a boca é gigantesca e que facilmente uma pessoa cai ali dentro. Principalmente se estiver chovendo, né, pesado. Então a boca de lobo tem que ter uma abertura suficiente para a água entrar, mas também não pode ser exagerado, né?
para nenhum animal ou Pennywise entrar lá, ficar assustando as pessoas. Tubo de ligação. O tubo de ligação interliga a boca de lobo até o PV, né, que está no meio da rua, posto de visita, tá bom? Então, esse tubo de ligação, geralmente ele é um pouquinho menor, sei lá, 40 centímetros de diâmetro, 60, dependendo da quantidade de caixas que estão contribuindo com aquela água, né? Trecho, a gente chama de trecho, segmento entre um PV e outro, tá bom? Então, o trecho entre o PV 1 e 2, pronto, é um trecho de tubulação. Esses trechos de tubulações, que a gente já pode chamar, inclusive, de galerias ou canais, são trechos, quando eles são fechados, são tubos de 80, 1 metro, 1,20 m. Então, já são diâmetros bem maiores, tá bom? Enquanto o tubo de ligação ali está trabalhando na faixa dos 40 a 60, entre os PVs, nos trechos, eu já tenho aí de 80 para cima, tá bom? De 80 centímetros para frente. Ok? Galerias ou canais. Quando a vazão de água vai ficando muito grande, às vezes colocar um ou dois tubos no mesmo trecho, né? Que às vezes acontece. Você colocar assim, ó. Por exemplo, vou fazer uma seção transversal aqui, tá, gente? Como se eu cortasse a rua. Ao invés de ter uma rua aqui, ó. Isso aqui é uma rua linda. Esse é o abaloamento aí. Se bem que a São Pedro ali já está mais ou menos nesse naipe aqui, né? O abaloamento. De tanta camada de asfalto que vai colocando, quando chega aqui perto da calçada já virou uma cratera. Bem, ao invés de você colocar, por exemplo, um tubo de drenagem só, né? A São Pedro. Em vez de botar um tubo de drenagem só, quando a vazão vai aumentando, você pode colocar dois, certo? Claro que o tamanho da rua também vai importar. Vai botar dois, tá certo? Então, você pode colocar dois tubos. Só que aí existem algumas considerações em que mesmo os dois tubos ou três tubos não aguentam a vazão. Aí o que é que você faz embaixo da rua? Galerias, é o mais indicado para quando estiver embaixo de uma rua. É como se fosse literalmente uma galeria. É um espaço quadrado, você tem uma tampa de concreto que aguenta os carros, para que a água passe embaixo da rua, tá? Não atrapalhe o trânsito. Já canais, qual é a diferença de galerias para canais? Os canais são geralmente abertos, tá bom? Então, os canais você tem ali a impermeabilização do solo, das paredes, né, para poder não ter erosão, e só que não tem tampa, é aberto. Nesses casos aí você precisa de espaço. Você não vai colocar um canal no meio de uma rua e interditar a rua, né? Não tem lógica. Depois das galerias, gente, pode ter, né? Pode ter esses dois elementos aqui, ó. Aí eu vou dizer para vocês, esses dois pontos aqui, ó, esses dois elementos da drenagem urbana, é como se fosse um elefante branco. É muito difícil você necessitar desse tipo de coisa, sabe? Por quê? Porque quando você fala em tubulação de recalque em drenagem, significa que vai ter um reservatório e que no momento de uma chuva pesada, esse reservatório ele vai receber água de vários locais e vai ter uma bomba que vai ligar automaticamente para fazer o bombeamento dessa água da chuva para um local seguro, né? Para vencer um relevo, por exemplo, para chegar em um outro local. Só que isso é muito caro de manter. Mas e ainda mais, quando nós estamos falando aqui de drenagem urbana, nós não estamos falando de volumes a serem reservados pequenos, não. Não é a cisterna de uma garagem que você está colocando o sistema de bombeamento para fora, não. Nós estamos falando de milhares, até milhões de litros de água sendo jogados no mesmo local. Então, olha o tamanho das bombas que seriam necessários, né? Os conjuntos motobomba que seriam necessários para você pegar esse volume de água gigantesco e jogar ele na velocidade compatível, né? O quanto antes, jogar ele em um outro local, né?
Então, tubulação de recalque e estação de bombeamento é uma coisa muito rara que vai acontecer em pouquíssimas ocasiões aí nos projetos de vocês, tá bom? E se acontecer, é como eu já venho dizendo para vocês, vocês não precisam saber de tudo, mas vocês têm que saber de tudo um pouco, tá? Boca barra dissipador de energia. Bom, ontem não, na última aula, né, terça-feira da semana passada, nós falamos sobre um dissipador de energia, que eu dei até um exemplo lá, que era como se fosse como é o nome daquilo? Fugiu agora aqui, olha, corrente, é como se fosse uma correntezinha de plástico, né? Ela era um dissipador de energia, por quê? Porque a tensão superficial da água fazia com que ela ficasse grudada nos elos da corrente e descessem com um certo freio, não é isso? Desce com certo freio, beleza? E aqui na drenagem urbana, os dissipadores de energia, eles vão receber uma energia muito grande, porque o volume de água é muito grande. Então, esses dissipadores de energia vão receber ali uma energia grande, então tem que ter elementos grandes também. Então, boca, barra, dissipador de energia, são aquelas peças que ficam no final da tubulação, do canal ou das galerias de drenagem, e são responsáveis por evitar que a água cause estragos ali na saída dessa tubulação, certo? Porque o gradiente de velocidade, o turbilhão causado pela água na saída, pode provocar estragos gigantescos, como, por exemplo, a água cava embaixo dessa boca. Né? Se você não tiver um dente de travamento, por exemplo, a água cava debaixo do tubo que você acabou de. Ela cava embaixo do tubo que ela acabou de sair, entenderam? Então, essa boca e barra dissipador é muito importante em uma instalação. Microdrenagem, né? Primeiramente, vamos falar das microdrenagens. Os elementos desses itens aqui, ó, que eu mostrei para vocês, que estão na microdrenagem são o meio-fio, tá? O meio-fio ele é um elemento de pedra ou concreto colocado nos passeios de vias públicas, paralelamente ao eixo da rua. Então, assim, meio-fio, todo mundo sabe o que é, né? Agora, quando eu coloco esse outro elemento aqui junto com o meio-fio, eu posso estar criando um elemento hidráulico, uma calha. Então, quando eu junto a sarjeta com o meio-fio, eu formo uma calhazinha ali, né, como se fosse trapezoidal, e que você vai formar uma calha com o meio-fio, tá? Isso é a sarjeta. Em alguns casos, em alguns casos de urbanização, você faz a sarjeta e o meio-fio juntas. Isso é muito bacana, porque você não cria regiões de abertura de fissuras que vão carrear os finos, entenderam? Boca de lobo, né? Ainda dentro da microdrenagem. Pessoal, as bocas de lobo, os dispositivos localizados em pontos estratégicos, levando em consideração a topografia, né, para onde a água está escorrendo, e são posicionados em pontos estratégicos nas sarjetas, tá? Vocês já perceberam que a grande maioria, foca aqui que é maioria, né? Não quer dizer também que sejam todos, não. Mas na grande maioria, as bocas de lobo elas estão posicionadas nas esquinas. Tem uma ou outra num quarteirão grande que a boca de lobo ela está no meio do quarteirão. Mas na grande maioria das vezes elas não estão nas esquinas. Isso é porque ela vai pegar a água que veio escoando na sarjeta ao longo do quarteirão, certo? Ou seja, a sarjeta é um elemento que vai conduzir essa água nas bordas do pavimento e, quando chega num determinado local, a boca de lobo recebe a água dessa sarjeta. Então, vejam que cada um tem a sua função. Essas estruturas são frequentemente cobradas em concurso público, tá? O nome desses elementos. Então, por exemplo, você definir qual é a função de uma sarjeta,
já caiu em provas de concurso para urbanista, certo? Então você tem que realmente levar em consideração essas funcionalidades, estudar bem, tá bom? É importante. Se influenciar, né, também, a gente tem sempre que lembrar que vocês, para fazerem projetos, ninguém, todo mundo nasce com uma tela em branco. Então, o processo criativo também faz parte de você fazer uma composição ali de base, né, de influências. Então, vejam elementos de urbanismo, de urbanização, loteamentos com propostas diferentes, para vocês terem as ideias bacanas para trazer para cá. Se vocês forem contratados para fazer, ótimo, vocês já vão dar um diferencial no seu projeto, tá bom? Inclusive, tem um colega de vocês que se formou há menos não, foi um pouquinho mais de um ano, que acabou de fazer um projeto pequeno, né, claro, mas acabou de fazer um projeto de um loteamento. Eu fiquei feliz tanto pelos empreendedores estarem procurando arquitetos e urbanistas para fazer o projeto do loteamento, quanto também um recém-egresso, né, recém-egresso aqui da instituição, já trabalhando nessa parte de urbanismo, que aqui é difícil você ver vamos dizer assim, um campo de trabalho para urbanismo. Por quê? Porque os loteamentos daqui fazem de qualquer jeito, né? Então, o pessoal que faz loteamento aqui na região ainda não acordou assim para realmente as possibilidades de projetos, né? Tem um ali que está um pouco diferente, mas mesmo assim até agora eu só vi postagens. Então vamos lá, microdrenagem, tubos de ligação. Esses tubos de ligação ligam o quê, Paulo? A boca de lobo ao PV. São canalizações destinadas a conduzir a água proveniente das bocas de lobo até os PVs e fazer a interligação deles, né, destes. Galeria, canalizações públicas usadas para conduzir águas pluviais provenientes das coletas superficiais e das ligações privadas. Vou falar já já sobre esse negócio de ligações privadas no sistema de drenagem, tá bom? É quase uma utopia, para falar a verdade, tá bom? Porque, teoricamente, é assim: todos deveriam ligar a drenagem da sua casa ao sistema de drenagem da rua, assim como nós ligamos o sistema de esgoto ao sistema de esgoto da rua. Só que isso seria ótimo para quê? Para você não ter aquele problema que eu até brinquei aqui. Você pega um guarda-chuva, tá chovendo. Você pega um guarda-chuva, vai caminhar um quarteirão. Aí você olha assim para o quarteirão, as calçadas, primeiro, tudo desnivelado, né? Você tem que ter um monte de degrau ao longo das calçadas. E segundo, tem uns pisos que o pessoal coloca na calçada acetinado, já é perigoso acetinado, e muitas vezes ainda colocam polido, né? Às vezes você vê polido na calçada. E terceiro, que você olha Brincando. assim, as paredes ficam. Tem toda a parede da frente das casas tem um tubo de 100 jogando água do telhado na sua canela. É ou não é? Então eu não sei se eu boto o guarda-chuva para cima para proteger da chuva ou se eu boto ele de lado para poder não pegar essa água de cada parede que eu passo. É ou não é? Então isso é horrível. Agora, imagina essa água toda ligada numa tubulação, numa boca de lobo, em um sistema público, foca no público, de drenagem. Só funcionaria se o sistema fosse sério, né? Se fosse um sistema de drenagem bem cuidado, bem dimensionado, que nunca transbordasse. Agora, imagina só, eu ligando, fazendo esse juazeiro, eu ligando o sistema de drenagem da minha casa direto na boca de lobo da rua ou na boca de lobo que tem perto da minha esquina. Você tá louco? Vai transbordar lá na caixa, né? No primeiro minuto de chuva vai encher a caixa. A água da minha casa não vai ter para onde sair e vai estourar em algum lugar, né? Então é um problema muito grande. Então não rola isso. Então qual é o local urbanisticamente falando? Qual é o local mais ideal para você jogar a drenagem da sua residência?
é realmente no meio-fio, ok? Você já joga na sarjeta, que é um equipamento de drenagem, beleza? Então, galerias, canalizações públicas usadas para conduzir águas pluviais provenientes das coletas superficiais e das ligações privadas. Essas ligações privadas aqui é utopia, ok? Drenagem urbana com ligação privada, igual a esgoto, igual a água, é utopia. Está na nossa bibliografia, mas é utopia. Para vocês verem o que é uma galeria de verdade, pessoal, eu quero que vocês. Eu vou tomar um gole d'água aqui, que está seca a boca. E enquanto eu faço isso, vocês vão abrir uma nova guia aí do Google, né, do Chrome, e vão botar assim no Google para pesquisar imagens, tá bom? Sistema de drenagem de Tóquio. Tóquio, Japão. Coloca aí enquanto eu bebo água aqui. E aí? Massa, né não? É um luxo, professor. Parece uma catedral. É um negócio. É. Isso aí sim. Isso sim é um sistema de drenagem. Vocês sabem daquelas histórias que parece que é mito, mas não é mito, não. Um trem atrasou 30 segundos numa estação e a empresa publicou uma nota de pedido de desculpas públicas. É incrível isso dali, né? Então, ali sim é uma gestão pública. Está fazendo o seu papel, as pessoas criticam, fiscalizam, né? Isso sim é uma gestão pública, tá? Tô lendo, viu, João? Peraí. Ó, só precisou fazer só precisou acontecer uma desgraça uma vez, não foi? Pois é, o certo é isso. Então, é um sistema de drenagem, gente, gigantesco, calculado, dimensionado. Ele evita as enchentes, e a cidade é toda plana, né? Aí, como é que eu faço a drenagem disso? Um plano diretor perfeito, um plano diretor perfeito, né? Porque aquilo ali é embaixo das avenidas, né? E só foi possível porque ninguém construiu nessas avenidas, né? Então tem que ter um plano diretor muito bem estruturado, fiscalização muito bem estruturada. Então o negócio realmente, vamos dizer assim, do outro mundo. A gente olha isso ali e acha que não é verdade, acha que não, isso aí é algum tipo de usina, uma foto de outro lugar, mas não é, não é. Realmente é drenagem urbana de uma cidade séria, né? Um gestor sério. Posto de visita. Posto de visita é um quadrado, certo, gente? Que tem uma tampa uma tampa com um diâmetro de 60 centímetros, a casa de ferro, para alguém entrar e fazer uma inspeção. Desobstruir, fazer uma manutenção, coisa assim, tá bom? São dispositivos localizados em pontos convenientes, geralmente nos cruzamentos do sistema de galerias ou tubos, para permitir mudança de direção. Ó, foca aqui nos motivos pelos quais o posto de visita existe. Mudança de direção, mudança de declividade, mudança de diâmetro e inspeção e limpeza. Essa, essas são as funções do posto de visita. Eu destaquei aqui, não foi? Fica a dica. Beleza? Joelma. Imagina, segurar uma rua inteira, né? E o peso, tudo que tem lá. Aquilo é magnífico isso ali. Se eu fosse Patoca, eu não era ver a cidade, não. Eu quero ir lá para baixo. Ainda como microdrenagem, né? Trecho. O trecho interliga um PV ao outro, tá bom? Estações de bombeamento. Deixa eu botar logo o outro aqui. Peraí, não. Tá no outro. Estações de bombeamento e condutos forçados é uma coisa que é muito raro vocês trabalharem com isso, porque é um negócio que dá muita dor de cabeça e a vazão é gigantesca, só se você estivesse no Japão, né?
Não, brincadeira, mas tem cidade no Brasil que tem esse sistema, mas é bem específico e realmente é quando causa muito, muito, muito estrago. Aí é que eles implantam esse tipo de solução, tá bom? Vou mostrar as fotos aqui que fica melhor para vocês visualizarem. Então, ó, inicialmente, em termos de microdrenagem, os elementos que formam, que compõem o sistema de microdrenagem são as bocas de lobo, tem vários modelos, né? Esse modelo aqui, por exemplo, está na rua, não está na calçada. É um tubo de ligação. Aqui é um PV. Geralmente o PV ele é quadradinho no Brasil, certo? O pessoal usa um PV quadradinho. Existem alguns PVs lá para sistemas de esgoto, por exemplo, que são de poliuretano. É uma caixa d'água, literalmente é uma caixa d'água, né? E aí eu tenho aqui, ó, a galeria, certo? Por onde a água vai escoar. Essa galeria geralmente ela é bem maiorzinha, tá bom? Então aqui é o componente de microdrenagem. Bem, se vocês olharem aqui, é um layoutzinho que mostra como é o sistema de posicionamento das bocas de lobo. Pessoal, olha, a boca de lobo ela sempre é posicionada de acordo com o relevo, tá bom? Então aqui, ó, a água vem escoando aqui nessa sarjeta e entra na boca de lobo, certo? Agora, se a água vier aqui, mesmo que ela escoe por aqui, ó, ela está sofrendo, ela está mudando aqui de direção, ela está sofrendo uma força centrífuga. E essa força centrífuga está empurrando para onde? Para fora e não para dentro, correto? Então nunca se posiciona a boca de lobo assim. Geralmente essas bocas de lobo elas só existem por um motivo: erro de execução da sarjeta. Por quê? Se essa sarjeta aqui ficar baixa, vai acumular água aqui. Aí você bota uma boca de lobo para drenar essa água. Mas não é muito eficiente você fazer isso aqui, tá bom? Geralmente você dá uma certa altura um pouco maior aqui nessa passagem. É tanto que, geralmente, ó, isso daqui, toda essa região aqui, ó, que beira as bocas de lobo, geralmente isso daqui, em termos urbanos, tem que ser elevado para ficar no mesmo nível da calçada, certo? Então as bocas de lobo ficam aqui, ó, na baixa, entre aspas, né? No começo do elevado. Em cada rua, ele vai estar no começo do elevado, captando a água que fica barrada ali. Isso aqui é ótimo, né? Então a água que está aqui no meio, ela é encaminhada para os locais mais baixos, certo? Tipo o centro do crato. O centro do crato ali não foi reurbanizado, foi feito muita passagem elevada, não é? Não é nem passagem elevada, é todo cruzamento elevado. Não é só a faixa de pedestre, não. E aí isso aí, inclusive, ajuda um pouco na drenagem, tá bom? Se tiverem dúvida, podem ir falando, viu, gente? Bom, em termos de foto aqui, ó. Meio fio sarjeta. Então aqui tem um exemplo, tá? De meio fio sarjeta, básico de urbanização. É sempre bom você ter esse tipo de conceito, ó. Você tem o meio fio sarjeta, você tem um recuo com grama ou material não pavimentado, para que você possa passar as tubulações, conexões, fiações, toda a infraestrutura que tem que passar, elétrica dos postes, etc. Aí, em seguida, vem o passeio, não é isso? Isso aqui é como deveria ser toda urbanização, principalmente em bairro residencial. A gente sabe que só tem mesmo em condomínios, né? Um ou outro condomínio é que tem isso. Está aqui meio fio sarjeta, depende muito da sua proposta, né? Então aqui eu tenho uma sarjeta extrusada, que é essa que a gente chama de extrusada, essa que ela é contínua, feita no equipamento, tem uma foto aqui, agora um pouquinho mais à frente. E aqui meio fio pré-moldado com estrutura pré-moldada, né? Tanto a calçada quanto a rua pré-moldadazinha, tá bom? E esse pavimento, se for bem executado, ele é semi-permeável, ele deixa a água percolar por ele. Eu digo se for bem executado, porque tem gente que bota uma lona embaixo, né? Inclusive,
em licitações, em projetos urbanos de cidades, você tem a lona. E é completamente errado, é um absurdo. Você tem um pavimento semi-permeável, você bota uma lona embaixo. Parabéns. Isso aqui é o extrusado, tá certo? Então você vê que é um meio-fio quase que inteiro, ele só tem umas ranhuras aqui para dilatação, é feito por uma máquina. Além do acabamento ficar bonitinho, né? Ele tem que ser executado desse jeito aqui, ó. Você faz aqui a subbase, o subleito do pavimento, faz esse meio-fio, né? Com equipamento, concretagem. Depois você vem aqui com a última camada de aterro e o asfalto. Por quê? Porque aí o asfalto fica por cima desse concreto. Estão entendendo? O asfalto ficando por cima desse concreto, é muito difícil dar buraco, aparecer buraco nessa instalação. Por quê? Nessa rua, perto do meio-fio. Por quê? Porque o material que é impermeabilizante, no caso que é o CBUQ, está em cima do concreto. Não é junto, né? Muitas vezes o pessoal faz uma junta fria aqui, ó, concreto e bota do lado. Não, ele passa um pouquinho aqui o asfalto. Se você colocar do lado, essa fissura aqui vai começar a entrar água e vira um buraco, certo? É assim que é feito, né, geral? Se a produção é muito grande, então o caminhão betoneira fica do lado, esse equipamento vibra e já tem um formato certinho aqui, vai só acompanhando uma linha para deixar esse meio-fio pronto, tá bom? Bem interessante aí para urbanização de loteamentos, por exemplo, e condomínios. Lá, boca de lobo. Tem vários modelos de boca de lobo, tá, gente? Ó, tem boca de lobo dupla, tem boca de lobo que é na calçada e tem boca de lobo que é na rua. Depende muito da proposta que você está propondo, ok? Essa boca de lobo aqui, ela tem uma vazãozinha menor, porém ela é mais eficiente, porque a água já cai da sarjeta. Qualquer manutenção é feita aqui, não no passeio. Já essa outra, você tem essa tampa pré-moldada para abrir e fazer inspeções, né? E que aqui a gente vê aqui na região, geralmente essa tampa ela quebra, fica um buraco na calçada, né? Infelizmente. Aqui alguns modelos para vocês, ó. Existe o modelo mais simples é esse, que é a caixa na calçada com a abertura lateral, a água entra por aqui, ó, no meio-fio. Existe esse modelo aqui, que a caixa é bem pequenininha e ela fica como uma grelha na sarjeta, certo? Ela fica eficiente porque nenhuma gota d'água passa direto, né? Consegue passar direto, ela tem que cair. Aqui é a mistura das duas, tá? É uma caixa grande com uma captação bem mais eficiente. E todas essas que eu falei, ó, eu tenho múltiplas. Eu posso ter duas, três caixas, tá bom? Não importa aí a vazão que você está trabalhando, sempre vai ter uma caixa disponível para você trabalhar. Tá aí, ó, uma caixa, não está pronta ainda, óbvio, mas uma caixa tripla, então muita água para entrar aí por minuto, tá? Então é uma vazão muito grande, três caixas, mas que às vezes é necessário. O quarteirão é grande, a chuva é grande e tudo mais, tá? Tem caixa pré-moldada, né? A abertura da saída do tubo aqui, ó, do tubo que vai para o PV, e aqui eu tenho a abertura dupla, né? Tanto no chão quanto na lateral. Tá ótimo essa pré-moldada aqui para fazer as coisas bem rapidinho, né? Tudo hoje em dia tem pré-moldado. Tubulação, que no caso são os trechos, né? Elas são feitas com essas, geralmente, tá? Vai depender também da proposta, do projeto e da vazão, mas geralmente ela é com esse tubo aí, ó, tá bom? Essas manilhas de concreto, elas têm que ser rejuntadas, tá? Elas são unidas com argamassa, são apoiadas aí em um colchão de areia. Dependendo do tipo de projeto, você pode ter inclusive um berço de concreto, né? Como se fosse uma calçada embaixo dele de concreto. Antes do concreto curar, ou seja, o concreto ainda mole, você posiciona essa tubulação retinha para que ela fique realmente grudada. Essa tubulação ela tem que ser locada, muito bem locada, tá bom? A locação dela. Assim, ó, tá aqui esses pedaços de madeira são as locações. Para que servem elas? Para pegar tanto o alinhamento
dessa galeria, quanto também a declividade. Ó. Não sei se está dando para ver uma linha bem aqui, ó. Tem uma linha passando aqui. Essa linha é para ver se eu estou posicionando esses tubos da forma correta. Porque ela tem que ter declividade. Para onde? Para lá, ó. Tem que ter uma declividade para lá, tem que estar caindo para lá. Para ficar bem retinho assim e a água não ficar parada na tubulação. Galerias. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma rua, certo? Aí, se eu botar 2, 3 tubos aqui, não vai resolver o problema da vazão. Então, eu faço umas galerias assim, ó. Por que é que tem essa parede no meio? Para diminuir o tamanho do vão, já que aqui em cima vai passar carreta, vai passar todo tipo de veículo, né? Então, aqui, ó, as galerias têm uma vazão bem grande, tá? Existem bueiros, isso aqui geralmente é em estradas ou em trens, né? Lá em cima passa a estrada, aí está sendo feito o aterro, e aqui embaixo, para não barrar a água, né, que já passava por ali, você faz um bueiro, né? Geralmente é uma célula de concreto assim, quando a vazão é muito grande. Está aqui, pré-moldada também, né? Dá para fazer pré-moldado. Aqui é um outro tipo de equipamento de drenagem, é o canal, a céu aberto, né? Eu trouxe essa foto bem feia, só para mostrar uma coisa para vocês. Se você não fizer uma limpeza aqui nessa parte, pessoal, ó, esse canal ele é desse tamanho, ó, tá? É parecido com o canal do Crato, né? É um canal trapezoidal. Se você não fizer essa limpeza, gente, esse mato aqui vai empatar a água de passar, né? O Timbaúbas ali é só o que a gente vê, é mato entupindo ali aquele córrego, né? Postos de visita, tá aqui, ó. Posto de visita, uma abertura de 60 centímetros, vai botar aquela tampa, tudo enterrado, a rua vai ficar nesse nível aqui em cima, tá? E aqui é para mudança de direção, por exemplo, ó, o tubo está vindo aqui nesse sentido e está saindo nesse outro, tá? Mudança de direção. Eu posso ter também mudança de declividade, pode ser todo tipo. Aqui esse PV é de bloco maciço, mas eu posso ter de concreto, de pedra, de todo tipo, tá bom? Tá aqui um outro exemplo, ó, ele sendo feito sem a tampa. Esse daqui só tem uma coisa errada nesse, que a norma fala que o tubo ele tem que estar a uma profundidade mínima de 60 centímetros do nível onde vai receber carga. Então, se um carro vai passar nessa rua, não tem nem 40 centímetros direito aqui, ó, né? Então, esse tubo vai estar recebendo uma carga direta dos veículos que estão passando em cima dele. Pelo menos aqui nessa região desse PV. Dá para ver que lá atrás, ó, já começa a afundar um pouquinho, né? Porque a rua vai mudando de declividade, tá certo? Tá aqui um PV, mudança de direção de novo, ó. Então, eu boto um PV aqui, esse PV está sendo feito com alvenaria estrutural. Tudo pode ser pré-moldado hoje em dia, para agilizar um pouco, né? Tudo pré-moldado. Aí aqui as estações de bombeamento que eu falei para vocês. Geralmente é como se fosse um lagoa de estabilização, só que isso aqui é água de drenagem, tá? Existe uma tela, vocês estão vendo a tela aqui, ó, uns filtros e umas bombas. Olha o tamanho das bombas. Não sei se está dando para vocês verem aqui a relação, ó, isso aqui é uma pessoa. Vocês estão vendo que da parte azul até o final do joelho, dá uma pessoa e meia, mais ou menos. Então, ó, aqui é uma pessoa e meia. Então, isso aqui é gigantesco, tá? Tem uma grade aqui, uma tela, essa tela que está dando a sombra, para evitar a sujeira entrar, para esses sistemas aqui, esses filtros das bombas, encaminharem essa água para algum lugar. Tem que ser umas bombas muito, muito, muito poderosas, tá? Porque realmente a vazão é muito grande. Quando chove, menina, é água para todo lado. Então, essas bombas têm que ser rápidas, tem que ter uma vazão muito grande, né? Isso aqui só ocorre realmente com configurações de relevo e vamos dizer assim, meios urbanos com relevo e problemas de drenagem bem acentuados, tá? Porque é muito caro operar e manter isso daqui. Aí tem um dissipador. A ideia do dissipador, gente, é quebrar a força da água quando ela chega no final. Então, por exemplo, ó, aqui tem um bueiro e aqui tem um monte de degraus com dentes. O que é que esses degraus com dentes estão fazendo? Estão quebrando a energia da água quando ela chega aqui. Que aí ela chega aqui um pouquinho menos forte, tá bom?
Tem outros tipos de drenagem. Ó, aqui o tubo está chegando bem aqui desse lado. Primeira coisa, uma parede de concreto, já para dar um freio. A água passa por baixo e vem descendo aqui em degraus. Cada degrau desse aqui, a água vai quebrando um pouco a sua energia, tá? Aqui com pedra amarroada, certo? Com vários degraus, ó. Isso daqui também está drenando a água, além da rugosidade dessas paredes, tá? Drenando a passagem da água para que ela não desça rápido demais, causando estragos. O problema é quando a água desce rápido demais ou chega muito forte, ela fica causando estragos. E aqui é uma uma boca, certo, de saída de uma tubulação. Ela faz duas coisas. Primeiro, ela abre quando a água chega aqui, ó, ela abre aqui o espaço de abertura para que a lâmina d'água, que antes era nessa altura, ela desça drasticamente, ela fica bem baixinha. E aqui tem umas pedras que foram concretadas junto com a base. Isso aqui também causa um freio muito grande. Então, essa abertura ó, vai abrindo cada vez mais, vai diminuindo o tamanho da lâmina de água. Então, sempre, sistema de drenagem tem que ter um dissipador no final da rede, tá bom? E aí vamos aqui pensar um pouco, orientar um pouco as soluções que o urbanista pode tratar, o arquiteto também, nos seus projetos edificações. Como é que ele pode tratar algumas soluções para amenizar esses impactos, certo? Pavimentações permeáveis ou semi-permeáveis, né? Quanto mais você deixar a água infiltrar de forma adequada, né, sem causar estragos, menos água será drenada na rua. Então imagina tudo que é casa fazendo esse tipo de drenagem, né? Ela realmente deixa a água descer, deixa a água passar. Isso é ótimo. Então é um ponto muito importante que vocês devem trabalhar. Pavimentações semipermeáveis, ok? Mais soluções verdes nos telhados, do mesmo jeito, né? As plantas elas vão consumir a água da chuva, parte dela, para sobreviver, para fazer a fotossíntese, gerar oxigênio. Você, além disso, está criando um microclima, além de criar um lounge ali muito bacana no prédio, você ainda está criando um microclima muito agradável naquela em volta, né? Em volta daquele local. Agora fica aqui a atenção, gente, atenção. Você não pode fazer um jardim suspenso, né? Um jardim na cobertura, sem que o projeto estrutural tenha considerado isso no projeto, ok? Tem gente que bota esse monte de. A pessoa botar um monte esse solo aí, cada bichinho desse aí deve pesar uns 400 quilos. E fora quando você quer plantar uma coisa maior e bota uma camada de uns 60 centímetros para botar umas palmeiras e tudo mais de solo contínuo, espalhado na laje todinha. Aí é um peso gigantesco, gente, tá? Então aqui, ó, mais uma imagem, né? Usem telhados aí um pouco mais verdes, tá bom? Nos projetos novos, tranquilo, é só você considerar no projeto estrutural. Reaproveitamento de água, passar rápido, porque nós já falamos sobre isso na última aula. Basicamente, é você ter um sistema de calhas, filtros e reservatórios para reutilizar essa água, não é isso? Tem várias formas de eu reutilizar a água. Eu posso reutilizar ela só para aguar o jardim, eu posso reutilizar ela para alimentar águas servidas, por exemplo, um vaso sanitário, ser cheio com água da chuva, primeira, né? Ao invés de eu jogar essa água fora, eu estou usando um equipamento de esgoto que mais consome água, né? Então, eu estou ajudando a diminuir a quantidade de água que está indo da chuva diretamente para a rua. E tudo isso tem impacto no meio social, no meio urbano, nos problemas urbanos da cidade. Beleza, gente? Vocês têm dúvidas? Estão acordados? Gente,
Estamos, beleza. Gabriel pelo menos tá. Gente, pronto. Ótimo, gente. Ótimo, 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 ótimo. Então é isso, gente. Chegamos aqui a um ponto final no nosso plano de assuntos a tratar na disciplina. Eu fico de veras muito feliz com essa turma, porque é uma das turmas mais participativas. Última aula do ano. Muita gente, né, como vocês mesmo disseram, acharam que não ia ter aula, mas está aí, ó, 29 pessoas aqui. Vocês são hoje são a minha turma mais assídua. Agradeço por isso, tá bom? Então dá para ver que o perfil de vocês é um perfil muito bacana que vai dar para a gente trabalhar as outras disciplinas também. Parabéns por essa assiduidade, parabéns pelo comportamento ao longo da disciplina, pela forma em que vocês venceram aí mais esse semestre remoto, tá bom? Eu espero que esteja acabando, tá bem próximo, se Deus quiser. E amanhã eu vou estar aqui fazendo meio que uma revisão, tá bom? Mas já vou soltar aí a prova, tá? O formulário da disciplina para complementar a nota da V2, ok? E vai ser meio que uma prova pesquisada, consultada comigo. Pode tirar dúvida, eu falo aqui no geral, só não vou dar a resposta efetivamente, tá bom? Então, vou deixar de amanhã aí até sexta-feira, quinta-feira, para vocês fazerem, que dá tempo de eu corrigir. Coisa simples, tá bom? Que já complementa aí a nota do trabalho. Tá bom, gente? Oi. O senhor vai dar aula em outro semestre com a gente? Olha, geralmente as distribuições são só no semestre mesmo, né? Mas geralmente sistemas 1 e 2 eu ainda dou. Então, teoricamente, nós ainda temos um ano. Se eu continuar nas disciplinas, um ano aí com vocês, tá bom? Vamos ter que me aturar por mais um ano aí. Mas em qual semestre? É no quinto e no sexto, nos próximos. Aí em seguida. Não dá para respirar, não. Viu? Beleza? Então pronto. Gente, uma ótima noite para vocês, tá bom? Deixa aí o presente e tchau, tá bom? Até amanhã, gente. Boa noite. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp. Hoje não, que eu ainda tenho a segunda aula, não vou conseguir responder, mas pode colocar a partir de amanhã, tá bom? Um abraço para vocês. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Beleza, Moisés.